a gente parou, o Lipe foi lá trabalhar com automobilismo e tal, tudo. Eu sou economista de formação, então trabalhei com outras diversas coisas, tive em outras empresas e tal. E eu já estava, porque eu amo isso aqui, eu amo fazer o que a gente faz. E eu já estava O economista já estava de saco cheio. Saco cheio, saco na lua. Fazer aquele trabalho burocrático, aquela coisa... Ele disse para mim outro dia que ele era um economista nota 4,5. Eu sou, com muito esforço, eu sou 4,5. 7 anos de faculdade, meu cara. Caralho, 7 anos de 7 anos, eu não ia na aula, né? Não, imagina se não façam isso em casa, engraçado, tá? Estudou 7 anos de economia e fica falando dessas merda de carro. Puta que meu pai uma hora largou mão. Meu pai, eu falo, se tinha que amarrar ele para ele ir pro céu vivo. Porque eu vou te dizer... ele aguentou. Ali aguentou e aguentou pacientemente. É por isso que ele anda com aquela bola arrastando? Isso. Não é porque ele foi preso por causa minha. Mas enfim, e aí eu estava trabalhando, nessa época eu estava trabalhando numa loja de móveis corporativos. Nossa. Na área comercial. Você imagina quantas cadeiras eu vendi? Nenhuma, né? Nenhuma. Eu não vendi um porta-lápis, velho. Eu ia falar 2, assim. Nenhuma. E ele já estava na oficina motor, ele falou, cara, eu preciso... Você não quer vir para cá? A gente vai precisar de um produtor e tal. Eu falei, cara, amanhã. E aí eu entrei como produtor de logística. Aí você vendeu uma cadeira para você sentar lá no... Não. Exato. Mais ou menos isso. Nem isso eu consegui. E aí eu fui trabalhar com ele na oficina motor, com eles, né? Na oficina motor, fiquei nas 2 últimas temporadas. E o meu irmão ajudava também, meu irmão estava sem emprego nessa época também, ele ajudou. Teve época que a gente tinha tanto carro para levar lá que chegou uma hora que ele teve que ir, ele e meu irmão, voltar para buscar outro carro, levar de volta. É verdade, eu fazia essas coisas meio... porque tipo... Vê só, teve uma época que eles tiveram que levar C63 Black Series. Foi horrível esse dia. Foi horrível esse dia. O irmão dele me ligou... Para trocar. O irmão dele me ligou, era uma quarta-feira, mais ou menos assim, mais ou menos isso. Ele falou, Paulo, eu preciso levar 2 carros para Piracicaba lá pro pessoal. Uma bunda. Ele falou, cara, eu não consegui mais ninguém para levar, você não quer ir comigo? Eu falei, vou. Claro, que carro que tem que levar? Ele falou, um Evoque. Ó a malandragem. Porque o outro já era dele, né? Ó a malandragem. Bobo é o gato, né? Aí eu falei, e qual que é o outro? Aí ele falou, uma C63 Black Series. Eu falei assim, tá, se eu levar a C63 Black Series, eu vou. Ele falou, nem a pau, você tá doido? Eu falei, então arranja outro aí. Aí ele começou a rir. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente pega a Evoque aqui em São Paulo, porque era lá na Ibirapuera para pegar, não sei se ainda é. Deve ser. Faz 4 anos que a gente não pega aquela da Jaguar Land Rover. E aí eu falei, a gente vai, pega a C63, em São Bernardo. Pega o Rodoanel do São Bernardo para pegar a Bandeirantes, daí no primeiro posto da Bandeirantes a gente para e eu vou de São Bernardo até o primeiro posto da Bandeirantes. Eu vou te dizer que foi legal. Foi bem legal, de verdade. E aí depois ele foi tocando. A parte ruim foi chegar no primeiro posto da Bandeirantes. Eu vou te falar, eu juro que eu tentei muito voltar com esse carro. O diretor não deixou, meu. É mesmo? Ô, Ale, obrigado, viu? Não sei por quê. Ele que voltou de... Não sei por quê, mas é duro, hein? Nossa, eu ia tomar todas as multas do mundo. Eu ia falar, foda-se. É a única vez que não, mas tinha 5 radares nessa época na Bandeirantes, a gente sabia onde estava. É tinha verdade. Tinha freio de cerâmica, provavelmente. Dava tinha, pra montar no... Tinha. Cara, mas era um negócio, Vitinho, eu não sei se você já andou nesse carro. Só de C63 fuçada, normal não... Ela é muito dura. Muito dura. Muito dura. Sabe um Mini Cooper, assim, Sim. John Cooper Works? Pior. 3 vezes com o botão do esporte apertado. É muito pior. Mais... Aquelas, quando você passa em ponte, sabe, de estrada, que tem aquelas juntas de dilatação, aquilo ali você pula. Caralho. Não, é muito dura. É muito dura, de verdade. Só que assim, é um negócio que eu me lembro direitinho que eu tava numa retona do Rodoanel, e aí tinha uma série de postes, assim, para iluminar a estrada, e eu vi o último poste, eu falei, cara, daqui até lá não tem radar, eu vou acelerar. Dava uns 4 quilômetros, mais ou menos, 4, 5 quilômetros. 5, 6 segundos. Foi mais ou menos isso mesmo. A hora que você vê, você já tá lá. É assim, um dos carros mais insanos que eu já vi. Mas essa não foi a velocidade, não foi com esse carro que você chegou à velocidade mais alta que você já andou. Não foi. Foi de R8, né? Foi de R8 lá no México.
Na Alemanha. Foi na Alemanha, na Autobahn. Foi 274, por aí. Cara, mas é outro tipo de experiência. Não, mas aí é muito diferente, né? A sensação. A sensação você de andar estar com um carro colado, normal, É. que anda muito, né? Com motorzão, tração traseira, mas um carro normal, é muito diferente de você andar com um carro esportivo mesmo. É colado no chão, Motor uma central, porra, né? É outra história. parada. É outra A sensação história. de velocidade é muito maior. Não, nesse o carro. peso, a distribuição do peso é outra A coisa. coisa que mais né? me deixa, que eu lembro de R8 é isso. Uma vez eu fui sair da Audi Alphaville lá com o Gustavo... O Gustavo Isso, o Gustavo Valente. Aí ele deixou andar. Cara, foi muito engraçado porque eu saí na valeta, a gente tá acostumado ao carro dar aquela levantadinha traseira, né? Foi ao contrário, a frente saiu. Porque o carro pesa no meio, aí a frente saiu, depois levantou do outro lado, eu falei, caralho, que louco andar. É outro balanço, né? É outro balanço. É outro balanço mesmo. Enfim, e aí a gente, quando a oficina motor tava para acabar não, né? O Lipe já falava na época, entre ele, A o Michele, Henrique, a Michele, o Cauê, hoje o Cauê é nosso sócio, nosso produtor, falavam... O Cauê era quem o Fábula Cauê, Filmes. o Cauê da Isso, Fábula, da Fábula ele que fazia toda a parte de captação de áudio e vídeo pro Oficina Motor. E ele que editava também. Não. Não. Quem editava era... Esse era o Lá problema no da Rio. Oficina Motor. era editado tudo que era dentro da captado, Globo. mandava lá pro Rio e aí o editor do Rio fazia O a que ele revelia. queria. Entendi. Ele Estragou TV, muito o então. programa. Um abraço pra você aí, viu? Então, Um abraço. A moral tá alta pra caramba. tá. Obrigado, Cris. Valeu. E aí eles já falavam sobre isso, aí acabou. Eu me lembro que eu olhei pro Lipe, eu falei, cara, eu tenho a sensação... A gente foi gravar o Dream Route, primeiro Dream Route, Animal. Nunca foi. e aí na volta eu olhei pro Lipe e falei, cara, a gente parou pra almoçar, né? No meio A gente da gravou o viagem. Dream Route, gravou um programa de picapes lá no sul. Isso, e aí mas a gente nós estava voltamos. voltando para São Paulo, e aí paramos eu e ele para almoçar, e eu olhei e falei, Lipe, eu tenho a sensação que eu não volto a gravar com a Oficina Motor. Aí ele falou, não estou sabendo de nada, né? Porque sempre tinha as histórias por trás, né? Sempre tinha o falou, enfim, aquela coisa chata. Ele, de fato, não voltou a gravar com a Oficina Motor. Eu só não sabia que era todo mundo que não voltaria a gravar. Não, nós Cara, voltamos, intuição boa, nós hein? voltamos a gravar. É que a gente, em seguida, Ah, é foi pros verdade. Estados Unidos. Aí É verdade, gravou teve os últimos episódios lá nos Estados E Unidos. foi do caralho esse do Estados Gravamos Unidos. com o Magnus Walker, gravamos É verdade. no... Foi Magnus Walker, gravamos o Challenger Mustang. Vocês não sei o quê. andaram de Viper? Aí pegamos o Viper, a Maserati, o Turbo S e fomos para São Francisco. Foi uma bela despedida, né? Foi. Que puta Uma sorte, bela despedida. caralho. E gravamos no Museu Marconi. E aí, esse do Museu Marconi é um programa que, sei lá, ele foi o 8º de 13 da temporada. Mas o final, o encerramento daquele programa do Museu Marconi foi a última gravação do Oficina Motor. Isso ainda passa em algum lugar? Reprisar? Tá Passa no lá YouTube? Passa no Globosat no até mais hoje. Tá no Globosat até hoje. Tá passando, se não me engano, só as 2 últimas temporadas, porque eles tinham 7 anos De concessão. de direito de De imagem. direito de imagem. Então, as 2 primeiras temporadas já morreram. Aí eles, acho que só tem as 2. Vocês não vão subir nada no YouTube? Não dá pra fazer isso? Nada pra deixar? É deles, né? 50% é deles. Maldito. Esse é o problema. Então, se eu subir, eu até tenho os programas. Entendi. Se eu subir, eles vão derrubar. Entendi. E aí, quando de fato acabou, né? Porque a gente falou, entrou em hiato, vamos dar uma pausa. Não, a gente já sabia que não voltaria. Enfim, aí a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E assim, o Oficina Motor foi um programa inovador no Brasil, porque... É uma pena que o ambiente do Brasil pra esse tipo de coisa é tão bosta que se fosse os Estados Unidos tem 1 bilhão de coisas assim, todos dão certo. Aqui você faz e os caras não conseguem emplacar um. Cara, acontece que assim, minha teoria, tá? Não é nada oficial, mas é minha teoria. Eu posso até Pela estar sua errado. intuição de ter falado, vamos Mas tem credibilidade. assim, existia essa lei, Entendi. tá? O Oficina Motor era um programa caro para produzir. O Lipe falou, a produção... A gente tem que pensar da forma do dinheiro, né? Era tipo 1 milhão Do comercial. 1 milhão. Então, assim, para o canal produzir Oficina Motor custando X, ou produzir dois programas com o dinheiro da Oficina Motor, 2 ou 10. com o dinheiro da Oficina Motor, que é um cameraman, um operador de áudio e um apresentador, Entendi. para o público não vai fazer grande diferença. Não. Entendi. E eles aproveitam mais espaço nessa grade horária, que é a obrigação deles cumprirem.
Então, assim, a crise eu acho que foi uma coisa, tipo, beleza, estamos em crise, gente, desculpa, É tal, só aquela mas... desculpinha estilo pandemia, né? Né? Ó, por causa da pandemia, a gente... Eu mas acho que rola um pouco disso. Na verdade, teve um pouco disso também, porque tinha mudado bem a direção lá, e era o programa, de fato, mais caro que os caras tinham. A gente tinha patrocínio, inclusive, e aí eu acho que quando veio a crise, os patrocínios deram uma recuada. E aí, quando deu essa recuada, os caras falaram, velho, não vou manter isso aí. Entendi. E, obviamente, ninguém foi atrás, porque ali tinha um problema muito sério, porque o comercial é o mesmo para todos os canais do grupo. Uhum. Por que o cara vai vender oficina motor para o Itaú, ao invés de vender o futebol? Futebol é a audiência certa, Uhum. entendeu? Oficina Não, e motor- aí você tem mais caro, você tem uma cota mais cara, né? Sim. Para vender.